é que após, né, o primeiro atendimento ali, já no gramado, né, e é importante a gente ressaltar isso, porque nesses casos, cada segundo conta, né, então o esquerdo, ele, ao momento que ele vai ao chão, que ele tem esse primeiro sintoma, que é muito já caracterizado de pessoas que estão, né, sofrendo uma parada cardiorrespiratória súbita, né, uma parada cardíaca súbita, ele deveria ou poderia ter sido atendido com um desfibrilador, que é um desfibrilador inteligente, ele chama DEA, né, é portátil, ele está sempre disponível ali, né, no gramado. Os médicos, tanto dos clubes, quanto também dos médicos que estão ali no atendimento dentro do gramado, eles têm esse treinamento para poder utilizar, e ele pode facilitar esse diagnóstico de arritmia. Só que o que aconteceu, né? No momento em que os médicos, os socorristas chegam ali para aquele primeiro atendimento do esquerdo, eles interpretam que a situação do esquerdo não é cardíaca, mas sim neurológica. O que pode, né, realmente causar uma confusão, porque a convulsão que ele estava sofrendo ali no gramado já era um indício, né, de que ele estava tendo uma questão cardiológica, mas como a interpretação dos médicos foi que ele estava se debatendo muito, que era uma convulsão muito violenta, digamos assim, eles acreditaram que podia se tratar somente de um quadro neurológico e não aplicaram ali o protocolo completo de parada cardíaca que está no manual da FIFA. Então, esse é um ponto que fica aí, né, na discussão. Então, assim, esse aparelho que poderia ajudar a identificar uma arritmia e também prevenir ali uma parada talvez fatal, né, que foi o que aconteceu com ele, que causasse muitos danos neurológicos, não foi utilizado. E aí isso seria Lívia, responsabilidade da equipe médica do Morumbis, né, Lívia? E também parte dos socorristas, né? Porque isso é algo que é instruído, né? E também precisa ser, uma vez que está acontecendo uma emergência médica, tem algumas hierarquias, digamos assim, dentro do gramado, né? Então, quem vai definir o primeiro atendimento ali é o médico do clube, né? E aí você tem uma pessoa da organização da Comebol, obviamente você tem os socorristas, né, os paramédicos que vêm com a ambulância, mas existe uma hierarquia desse atendimento, e naquele momento da hierarquia, ninguém tomou essa decisão de usar o DEA. E isso a gente não tem como saber como que foi esse debate ali, até porque tudo aconteceu muito rápido, né, como a gente pode ver, mas para uma situação acho que deterioração neurológica, né, o tipo de lesão cerebral que o esquerdo teve, que ele ficou mais de 5 minutos em parada cardíaca, né? Então, assim, ele não estava recebendo oxigenação no cérebro e por isso a lesão foi tão grande e irreversível. Tem duas ô, mensagens aqui, Lívia, PVC, antes de passar a bola para você, ó, do Júnior falando, mas o manual é médico, não da FIFA. É o manual médico adotado pela FIFA, né? Tem que ter um padrão sendo seguido em todos os Exatamente. esportes. E História em Cores diz sempre procurando um culpado. Não é o caso, História em Cores. A gente não está procurando um culpado, a gente está analisando o que poderia ter sido feito melhor para, quem sabe, evitar uma morte e assim, nos próximos casos, a gente consiga agir talvez mais rapidamente ou de forma mais eficiente, PVC. A gente não sabe, obviamente, o que teria acontecido se a gente tivesse usado esse aparelho que a Lívia trouxe, mas nos próximos casos a gente precisa saber se seria necessário ou não usar, certo, PVC? eu acho que tem uma coisa aqui, porque se foi um erro médico, é um erro humano. E aí vamos voltar para o que a gente vinha falando ali desde o início do caso. A minha impressão, Lívia, é que, diferentemente de 2004, no caso Serginho, quando o que falhou foi o equipamento, ou se diagnosticou que havia falta de desfibrilador, que havia ambulâncias sem aparelhos, e que isso atrasou o atendimento do Serginho a ponto de ele ter morrido no hospital 1 hora depois de ter caído no gramado do Morumbi. Desta vez, o que parece, o teu relato, quero que você diga que eu estou certo ou estou errado. O que parece o Morumbi tem todo o equipamento.
Então, houve um erro humano. Porque o erro humano, o piloto caiu com o avião 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Se foi um erro de equipamento, é uma coisa. Se é um erro humano, o avião, no caso, não cai por uma falha só, né? Neste caso, a falha humana pode ter atrasado o atendimento adequado ao jogador e pode ter sido fatal, né? Mas não está se discutindo a falha do equipamento no Morumbi. Está se discutindo a falha humana dos médicos e socorristas. E agora é aquilo, né? Assim, a Conmebol, ela vai usar o caso do esquerdo como um objeto de estudo. Inclusive, numa matéria também que a gente publicou essa semana, traz esses detalhes de como a entidade utiliza, né, esses episódios, esses casos, e, obviamente, esse por ser um caso fatal e muito grave, ele vai ser acariado, né? Precisa acontecer e vai acontecer essa análise em cima do caso, essa revisão. Mas o ponto aqui é assim, não é nem se houve uma falha ou se a questão da interpretação médica, os fatos são, existia ali o DEA, né, esse desfibrilador automático externo, que consegue, além de identificar uma parada cardíaca, identificar também arritmias, então ele pode ajudar na prevenção, ou melhor, na prevenção não, no diagnóstico mais rápido do quadro clínico do paciente ali que está sofrendo alguma situação cardiológica, e a partir daí as decisões médicas, né, são tomadas com essa informação. Então, a gente ouviu um médico cardiologista, cirurgião cardiologista, que é colunista do Viva Bem, e ele explicou isso. O Edmo, né, o doutor Edmo falou que a primeira coisa que se deve fazer, inclusive até para poder evitar qualquer tipo de confusão com um quadro neurológico, é aplicar o DA, porque ele vai te dizer ali na hora se tem alguma coisa ou não. Ele não aplica o choque de desfibrilador imediatamente, não é assim, você não precisa colocar o desfibrilador e dar um choque na pessoa assim que você coloca né, as duas pás em cima do peito. Ele vai te falar o que está acontecendo no coração, se tem uma arritmia, se tem uma parada, e a partir daí tomar essa decisão neurológica se torna muito mais fácil, porque se o coração dele estivesse funcionando normalmente, aí sim, então se trata de, não sei, talvez um quadro neurológico, uma epilepsia, uma crise de epilepsia, pode ser que ele tenha tido um choque que não foi visto. Então, assim, todos esses pontos são importantes, mas, assim, o protocolo da FIFA diz que uma pessoa caiu dentro do gramado, não teve nenhum choque, né, ou bateu a cabeça, qualquer coisa do tipo, a gente precisa tratar como se fosse uma parada cardíaca súbita, porque se trata de um esporte que o esforço físico, né, a exigência cardiovascular é muito alta. Olívia, alguém do Morumbi ou do departamento médico já se pronunciou? Na realidade, o que a gente tem são as informações oficiais, né? Porque até agora a gente ouviu o médico responsável, né, pela organização ali da Conmebol, o doutor André Pinelli, que estava ali, ele fez toda antes, né, do jogo, ele vai lá, checa se todos os equipamentos estão funcionando, se as ambulâncias estão funcionando. Então, assim, tudo estava nos conformes. E aí, a informação que a gente tem do próprio doutor André Pinelli é de que não foi usado o DEA. E a partir daí, agora é aquilo, né? Existe uma cariação, e isso é uma coisa que a gente vai ver em relatórios, não é agora, né? A gente não vai ter uma resposta imediata sobre isso, porque existe um passo a passo a ser seguido. O PVC, uma outra pergunta que fica é se ele já tinha um histórico, como foi levantado, de uma arritmia cardíaca, e se isso tivesse sido avisado para a equipe médica, talvez o procedimento tivesse sido outro? Talvez. O que eu ouvi falar na terça-feira foi que se ele tivesse feito um exame cardíaco naquele dia, teria sido detectada a arritmia e ele não teria jogado. Tá, mas assim, você não faz exame cardíaco todo dia. O que acontece é que ele tinha uma arritmia diagnosticada aos 17 anos. O Lavieri vai se lembrar bem do caso do William, que foi jogador do Palmeiras, que era uma promessa gigantesca do Palmeiras, que teve um problema de coração e que teve que parar de jogar.
Por outro lado, o Washington, coração valente, teve um problema de coração diagnosticado durante a carreira, teve a indicação de que não tinha que parar de jogar, fez uma cirurgia cardíaca e voltou a jogar. E depois de voltar a jogar, passou a ser chamado Washington Coração Valente, porque, entre outras coisas, se tornou o maior goleador da história de um campeonato brasileiro. 34 gols, o recorde é dele até hoje. E, graças a Deus, ele está aqui com muita saúde. O Washington vive no Rio de Janeiro com muita saúde. Então, não é porque você teve uma arritmia diagnosticada aos 17 anos que necessariamente você vai ter que parar de jogar. Mas alguém que acompanhou a carreira dele lá, alguém que acompanhou a carreira dele aos 17 anos, pode falar sobre o que ele pôde jogar. O que me chama a atenção, né, e aí com base no que a Lívia pesquisou, apurou e escreveu, é que aparentemente esse DEA ele seria usado para detectar na hora se ele estava tendo uma arritmia, se ele estava tendo uma parada, e aí, a partir desse momento, ou o aparelho aplicaria o choque, ou os médicos saberiam do que estava se tratando ali. Agora, se ele poderia, ele pode ajudar ou não, né? Então, assim, a função aqui do aparelho é mostrar a situação do coração, né? Então, assim, ele não vai. O desfibrilador, muita gente tem. Eu também tinha essa ideia antes de escrever essa matéria, que serve só para dar choque, que serve só para fazer uma ressuscitação imediata, né? Que é o famoso resetar o coração, entre aspas. Mas a arritmia, muitas vezes, ela também se apresenta ali, naquela situação que ele estava, ele já apresentava sinais de uma desconexão do coração com o cérebro, né? Ele cai cambaleando, tem ali cai no chão totalmente sem sustentação. Então, nesses casos, dentro do protocolo da FIFA, deve-se pensar, né, e mais uma vez, pressupor que se trata de uma questão cardíaca. E aí, o DEA é usado e é indicado, orientado para esse tipo de caso. Lívia, a última pergunta aqui que a gente já estourou o nosso tempo, do Matheus Daitix. O Conselho Federal de Medicina não deveria agir nesse caso, investigando e chamando os médicos responsáveis? Então, isso tudo vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses. É um passo a passo, né, Domi? A gente não pode ainda tirar qualquer conclusão. O que a gente tem aqui são os fatos, né? Então, assim, o fato é que não foi usado, ponto final. Né? A partir daí, as pessoas têm a sua interpretação, as pessoas leem o texto, né, e podem tirar suas conclusões, mas o que a gente está mostrando aqui é que, no protocolo da FIFA, era isso. A partir de agora, obviamente que os órgãos competentes, eles vão analisar isso. A Conmebol está em cima do caso e vai analisar minuciosamente o que aconteceu. Então, é um passo a passo daqui para frente. O fato é, o desfibrilador estava disponível e não foi usado, e isso não sou eu que estou falando, isso é o médico responsável pela organização que confirmou para nossa reportagem. Perfeito, está aí na tela para você a matéria da Lívia, se você tiver mais alguma dúvida, já está lá no All Sport, explicando exatamente, trazendo, como a Lívia disse, a palavra de um médico especialista que estava lá no momento do atendimento. Lívia, muito obrigada pelas informações. PVC, a gente continua com muitas perguntas sobre esse caso e a gente vai tentar responder nos próximos dias por aqui também, além, obviamente, da nossa reportagem no All Sport. Eu acho que a Lívia respondeu uma pergunta importante. Eu acho que ainda tem duas que são muito relevantes, que são o Morumbi, aparentemente essa resposta também está respondida pela Lívia, né? O Morumbi tinha todo o equipamento necessário, diferentemente de 2004? Sim. A resposta momentânea é sim, tinha. Então a culpa não é do equipamento. Teve uma falha humana, que é o que a Lívia está relatando. O segundo ponto e essa é a grande pergunta, por que um jogador que teve uma arritmia diagnosticada aos 17 anos teve a permissão para continuar jogando? O que não é necessariamente um erro, mas é só... uma pergunta não é quem comprometeu a vida, não se trata disso. A pergunta é, por quê? O que aconteceu no tratamento daquela arritmia que permitiu que ele fosse jogar até os 27 anos e por que esse acompanhamento não percebeu que podia ter um caso de uma parada cardiorrespiratória como houve?
Muito bom. Só lembrando, a gente tentou contato com cardiologistas para participarem aqui do De Primeira, a gente não conseguiu essa semana, mas a Lívia tem todas esse lado, né, médico. Obviamente a gente não é médico aqui, a gente não tem condição de falar dos termos técnicos, mas por isso que a Lívia está aqui, porque ela conversou com essas pessoas e está tudo muito bem explicado na matéria. Então, qualquer dúvida que você tiver, dá uma olhada lá e a gente traz mais informações sobre esse caso assim que a gente tiver. PVC, obrigada, mais um De Primeira para nossa conta. Danilo, muito bom ter você aqui no nosso programa mais uma vez, volte mais vezes. E Lívia, provavelmente até semana que vem. Até, pessoal, um abraço. Uau!